Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Raízes do Axé. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a falange de caboclos. Quem são esses espíritos? O que eles fazem dentro da religião de Umbanda? Pois bem, a linha de caboclos é uma linha firme, forte e direta nos seus trabalhos. Normalmente você vê as manifestações de espíritos como caboclas e caboclos sendo bem enérgicos, bem precisos nos seus trabalhos de curas espirituais. As pessoas acabam tendo um pouco de receio, às vezes, pela seriedade ao qual essas entidades trabalham dentro da Umbanda. Porém, é algo que a gente não precisa ter. Então, ter medo da manifestação de caboclo ou de cabocla é algo desnecessário. São espíritos que sim, são sérios, são firmes, pois sabem do seu comprometimento dentro da religião, dentro dos trabalhos espirituais de todas as casas espalhadas pelo país. Alguns caboclos vão conversar um pouco mais do que outros, vão falar um pouco mais do que outros, vão conseguir ajudar e auxiliar os consulentes com a conversa, com um passe de cura, e aquela conversa, aquela troca de energias, vai trazendo o conforto necessário, vai trazendo o caminho necessário para aquela pessoa que está sendo atendida. Por um outro lado, às vezes nós teremos alguns caboclos um pouco mais sérios e mais quietos, vão falar um pouquinho menos, pois o trabalho deles é mais voltado para a cura espiritual, para o descarrego, para o desmanche de uma energia negativa que possa estar com aquele consulente, com aquela pessoa que está sendo atendida. Então serão os trabalhos mais voltados com charuto, com bebida e aquele descarrego mais forte, mais específico para o que aquela pessoa esteja passando. E quando não, quando for necessário, a pessoa vai estar passando ali com um caboclo ou uma cabocla que fala um pouquinho mais, que dialoga um pouquinho mais, que vai estar auxiliando outras questões, às vezes mais internas, espirituais, emocionais da pessoa. Normalmente os caboclos vão usar vinho, água de coco, cerveja branca, às vezes alguns caboclos usam até cerveja preta, para poder fazer os seus trabalhos dentro do terreiro. Alguns caboclos vão usar charuto, paieiro, ou às vezes o cachimbo, para também fazer os seus descarregos espirituais, quebrando todo tipo de energia que aquela pessoa esteja trazendo ou carregando consigo. Nos trabalhos também é comum ver ah, frutas que são entregues aos caboclos. Essas frutas, elas podem ser energizadas, carregadas de axé, para que depois possa ser distribuído na corrente para os médiuns ou até para os consulentes. Toda fruta que é entregue a um caboclo ou uma cabocla vai receber ali um axé, vai receber uma força, e aquilo vai auxiliar talvez numa questão de doença, numa questão espiritual, mas interna da pessoa também. Então as comidas que são usadas, as oferendas que são feitas, algumas são compartilhadas com todas as pessoas, com os médios e com os consulentes da casa. Também fazem parte do trabalho de caboclo. Para se conectar melhor com o caboclo ou a cabocla que te acompanha, eu aconselho que você tire um dia da semana. Normalmente a gente vai pegar a quinta-feira, que está ligada ao Oxóssi, que está ligada a essa falange de caboclos e caboclas, fazer um dia totalmente diferente, voltado para a sua espiritualidade. Ou seja, logo pela manhã, enquanto ainda está em jejum, fazer uma oração ou tirar um momento para você conversar com a entidade que te acompanha. Acender uma vela, oferecer ali algo que aquela entidade gosta de beber ou gosta de fumar. Então, às vezes, se ele prefere um charuto, acender uma vela, colocar um pouco da bebida que ele gosta, um pouco de fruta, fazer uma pequena oferenda, fazer uma pequena entrega, pode ser dentro da sua casa mesmo, ou se você for fazer na natureza, aconselho que aí então você use coisas mais biodegradáveis, por exemplo, fazer a oferenda na folha de bananeira ou na folha de um coqueiro, deixar bem decoradinho, fazer essa entrega numa mata. A vela, de preferência, acenda na sua casa, para não correr o risco de causar uma queimada
de você acabar poluindo o meio ambiente ou causar algum acidente com o fogo devido à vela cair ou tombar. Então acenda a sua vela em casa, se você quiser fazer a entrega com as frutas na floresta, não tem problema, ou algum lugar de mata ou próximo de uma árvore. E nisso você está criando uma conexão maior. Então, para aumentar a conexão com a entidade, para que você tenha mais afinidade com ela, faça essas práticas de meditação, de conversa com a entidade específica que te acompanha, seja o caboclo ou a cabocla. Tente conversar um pouco mais com essa entidade como se realmente ela estivesse próxima ou perto de você, igual um ser humano vivo encarnado. Isso vai facilitar a comunicação espiritual, seja no dia do trabalho, da gira, do terreiro, ou seja no dia do desenvolvimento espiritual. Criar esse vínculo com as entidades que te acompanham facilitam o desenvolvimento espiritual e a comunicação com eles. Essas pequenas práticas voltadas para o seu bem-estar, para o seu bem espiritual, vai facilitar muito o trabalho da corrente e o seu desenvolvimento. Os caboclos costumam usar nos terreiros penachos, cocares, usam maracás, usam instrumentos específicos para o seu trabalho, como charutos, como cachimbo, alguns instrumentos de poder que são comuns dentro das tribos indígenas. Então os povos originários têm um amplo conhecimento das ervas, das medicinas da terra, para poder fazer os seus trabalhos de cura. Esses espíritos de caboclos e caboclas normalmente são espíritos dos povos originários que já se foram, então antigos pajés, xamãs, caciques e guerreiros da tribo, que sabem muito bem manipular as ervas medicinais, as medicinas da floresta. Para os trabalhos espirituais, eles sabem usar os elementos que a terra dispõe para conseguir ajudar a comunidade, a sua tribo e as pessoas que estão passando pelo atendimento no terreiro ou na sua tenda. Normalmente, cada casa vai seguir um padrão. Às vezes, algumas casas, existe um uniforme específico daquela tenda ou daquele terreiro, então a entidade vai usar a roupa ou uniforme que é característico daquele local. Porém, em alguns outros terreiros, você vê que existe um pouco mais de liberdade, se assim posso dizer, onde o médium vai usar um cocar, um penacho, vai usar às vezes uma saia de palha, apetrechos, objetos específicos para o trabalho daquela entidade. Às vezes você vê alguns caboclos trabalhando com a espada de São Jorge, às vezes você vai ver caboclos trabalhando com ramos de samambaia, ou arruda, ou guiné. Às vezes você tem caboclos trabalhando com arco e flecha, ou às vezes com a lança, ou às vezes uma faca. É tudo simbólico, objetos simbólicos para o trabalho espiritual. E esses instrumentos de poder vão ajudar a entidade no seu trabalho. E aqui estão alguns nomes de caboclos. Lógico que são muitos, posso até falhar em esquecer alguns. Porém, nós temos caboclo tupinambá, nós temos caboclo sete flecha, caboclo girassol, rompe-mato, arranca-toco. Temos o arruda, caboclo guiné, nós temos caboclo arco-íris, caboclo de boia branca, cobra coral e uma outra infinidade de caboclos. Caboclas, por exemplo, temos a Jurema, Jupira, Jaciara, Janaína, a Zondina, que aí a gente já parte para caboclas d'água. Então são uma infinidade de entidades espirituais que se manifestam dentro dos terreiros, sempre ligada às matas, às águas e aquela vida da natureza, o contato com os povos originários. Muitos caboclos trabalham em falanges diferentes e trabalham às vezes para algum determinado orixá dentro de alguma falange. Os tipos de velas, as cores de velas, vai depender muito do trabalho daquela entidade. Então pode ser usada a vela verde e branca, uma vela azul, ou uma vela vermelha, ou uma vela marrom. Muito depende do trabalho que aquele caboclo está desempenhando. Então nós temos variações dependendo do terreiro, dependendo da localização, da região em qual você se encontra. Porém, lembre-se, siga sempre as orientações do seu pai ou mãe de santo. Cada casa vai ter uma lei, como sempre a gente diz aqui no nosso canal. Para você descobrir qual entidade te acompanha, o interessante
é com a vivência do terreiro, você vai desenvolvendo as suas capacidades mediúnicas dentro do seu terreiro, da sua tenda, e com o auxílio do seu pai de santo ou mãe de santo, você consiga chegar a esse exato momento. Às vezes, descobriremos qual a entidade que nos acompanha jogando um oráculo, acendendo velas e fazendo oferendas para que essa entidade possa, de uma forma ou por sonho ou por intuições, nos dizer qual é o seu nome. Porém, temos que entender também, é necessário tempo de vivência e práticas para que você também mereça descobrir qual o nome da entidade que te acompanha. Então, relaxa e tenha paciência. As coisas virão no tempo correto, conforme a sua evolução e o seu merecimento. Também é possível descobrir o nome da entidade que nos acompanha com as entidades do pai ou a mãe de santo do seu terreiro, perguntando para essas entidades se porventura consegue ou se é possível ver qual entidade que me acompanha ou não. Lembrando que nunca, não é correto e não é certo dizer o meu caboclo ou a minha cabocla, e sim a entidade que me acompanha, a entidade que me ajuda ou que me auxilia. Quando a gente fala meu caboclo ou minha cabocla, a gente está voltando muito para o lado pessoal, a gente está deixando muito o nosso ego falar à frente. Correto é a entidade que me acompanha, porque a gente não é dono das entidades que estão com a gente nos auxiliando. E se você gostou desse vídeo, se você tem interesse em receber mais conteúdos nossos, do Raízes do Axé, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar e enviar esse vídeo para os seus amigos e se inscrever no canal para que você receba aí as notificações de um novo vídeo. Um abraço, forte axé para todos nós.